Muito boa tarde. Como todos sabem, em abril lançamos o Conselho Estratégico Nacional, que tem diversas funções. Tem a função de preparar o programa eleitoral do PSD, tem como função criar um novo espaço de militância nos distritos, de forma às pessoas poderem militar nas áreas que mais gostam e que mais lhes interessa, e tem também como função produzir documentos de reflexão. Aquilo que hoje vamos apresentar é precisamente o primeiro documento de reflexão relativamente a um problema estrutural que Portugal tem e que, ao longo da campanha interna, eu tive a oportunidade de referir muitas vezes e que tem a ver com a demografia, tem a ver com a baixa taxa de natalidade e tem a ver com o envelhecimento da população portuguesa. Ou seja, temos cada vez menos jovens e cada vez a nossa esperança de vida é maior e, portanto, este desequilíbrio vai se acentuando. Em 1966, portanto há 50 anos, nasceram 206.940 crianças. Em 2016, 50 anos depois, nasceram 87.126 crianças. 206 baixou para 87.000. E já agora, em termos de mortes, morreram 100.088 em 66, 110.535 em 2016, o que é mais ou menos o mesmo número, só que o saldo é cada vez pior e, portanto, os portugueses estão a ser cada vez menos. O Partido Socialista e o Governo em concreto dizem que a solução para este problema passa pela imigração com I, ou seja, por aceitarmos imigrantes que vão colmatar esta falha. Nós entendemos que a solução não é essa, esse aspecto pode ser um complemento da solução, mas a solução tem de estar justamente ao nível da taxa de natalidade. Temos de criar condições para que nasçam mais crianças. E para isso é preciso ter políticas que tenham uma visão integrada do ponto de vista setorial. Não é? É uma matéria que abarca diversos setores. Nós podemos falar, nesta matéria, estarmos a falar da área social, estamos a falar da educação, estamos a falar até com reflexos na segurança social, na imigração, como já disse, na desertificação do interior, também aqui pode ter o seu espaço, até na própria saúde, e verão já também porquê, e que tudo isto depois reflete-se numa coisa que se chama a competitividade da economia, lá mais à frente, e por sua vez na qualidade de vida e na sociedade que podemos ser. Portanto, é verdadeiramente uma questão estrutural das sociedades, neste caso concreto, da sociedade portuguesa. Do documento que está no site do partido, neste momento já está no site do PSD e podem ir lá ver o documento, que é razoavelmente extenso, o estudo que foi feito, tem diversas prioridades, das quais a primeira prioridade, desde logo, é criarmos condições favoráveis à maternidade e, em paralelo, acabar ou atenuar fortemente, reduzir drasticamente a pobreza infantil, que existe muito mais do que aquilo que nós possamos pensar e que possamos ver no nosso cotidiano para quem não está diretamente ligado a estas matérias. A segunda prioridade é procurar travar a hemorragia demográfica, porque, ao contrário daquilo que tem sido dito, há coisa de uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, não havia nenhum português que não soubesse que os portugueses tinham de emigrar porque nós não estávamos a oferecer as condições profissionais que os portugueses querem, particularmente os jovens mais bem preparados, licenciados e com mais legítimas ambições de futuro. A verdade é que atualmente continuam a emigrar cerca de 100.000 portugueses por ano. Não há notícia disso, mas eles imigram da mesma forma. Ou seja, as condições que foram criadas, as condições que este governo criou, com uma situação económica muito superior àquela que existia há 3, 4, 5 anos atrás, não teve efeitos práticos, ou teve poucos efeitos práticos nisto que é uma preocupação que todos têm e que o próprio governo também diz que tem. Este documento de trabalho vai ser agora distribuído, ainda não foi, vai ser distribuído por todas as secções do próprio Conselho Estratégico Nacional, secções temáticas todas, naturalmente que umas, como aqui eu referi,
estão mais diretamente ligadas às medidas que aqui possam estar do que outras, mas todos terão acesso a isso. A sociedade portuguesa terá todo acesso a isso por via do site do PSD e, portanto, aquilo que nós pretendemos é que, com este documento de trabalho, possamos agora recolher as propostas, quer internas, quer externas, que possam levar à melhoria do documento e que, por sua vez, possam levar à inscrição das medidas que aqui estão, ou de medidas paralelas a estas, ou parecidas, enfim, trabalhadas em função das ideias que possamos recolher. Isto tudo tanto torna-se ainda mais importante, já é importante do ponto de vista estrutural para o desenvolvimento do país. Mas este governo, nesta matéria, tem resposta zero. Portanto, há um vazio completo relativamente a este problema, ao problema demográfico, ao problema da taxa de natalidade, apoio à maternidade. Há, digamos, soluções zero. E, portanto, mais necessidade há que a oposição, neste caso o principal partido da oposição, possa colocar a debate na sociedade, até para os outros partidos, se quiserem, porque nós estamos a falar de políticas de longo prazo. Não vale a pena tomar estas medidas durante uma legislatura de 4 anos e depois vir um governo e alterar, porque aí não surte efeito, porque são medidas realmente de muito longo prazo. Algumas medidas que estão inscritas no documento têm a ver, por exemplo, com a criação de um apoio monetário às grávidas ao 7º mês de gravidez. Isto tem a ver com o apoio à recepção, se assim se pode dizer, de um novo elemento familiar. Nasce uma criança, há despesas inerentes ao nascimento da criança e passarmos a ter mais um elemento da família e, portanto, pura e simplesmente um apoio monetário ao 7º mês de gravidez para se preparar o nascimento da criança, e mais que o nascimento da criança, depois a entrada da criança na família. O aumento do período de licença de maternidade e paternidade de 20 para 26 semanas, atualmente são 20, passar para 26 semanas, alterar as condições de acesso ao abono de família e a sua distribuição até aos 18 anos de idade, embora de uma forma, o contrário de gradual, cada vez menos à medida que a idade avança. E eu diria agora 2 medidas que são talvez as mais relevantes. Estas 3 são medidas, enfim, que no passado já foram tomadas ao longo da história de Portugal, se assim se pode dizer, de uma maneira ou de outra, foi sendo ajustado. Agora estas 2 são completamente novas e são, em minha opinião, as mais importantes. Uma tem a ver com a gratuitidade da frequência das creches e do pré-escolar, ou seja, hoje as famílias, muitas famílias quase que pagam mais para ter um filho na creche do que para ter um filho no ensino superior, o que não faz sentido nenhum, e isto é objetivamente um entrave às famílias para terem filhos, particularmente para terem mais do que um filho. E, portanto, Portugal tem de fazer um esforço para oferecer essa possibilidade às famílias, para que as famílias não tenham essa preocupação. E ligado a isto, uma segunda proposta que tem a ver com o incentivo às empresas que elas próprias criem creches e criem jardins de infância. Neste caso, há empresas com dimensão sozinhas para poder fazer isso, há outras, naturalmente, que poderão associar-se para conseguirem esse objetivo. Aquilo que se pretende é, no quadro daquilo que é a responsabilidade social das empresas, esteja incluído este fator, que é justamente um fator fundamental e que nós entendemos que as mães ou os pais, mais as mães que os pais, como sabemos do ponto de vista cultural, mas as mães ou os pais, tendo o filho a 200 metros dentro da empresa, é muito diferente de ter no outro ponto da cidade e ainda por cima a pagar aquilo que muitas vezes não podem pagar. Estas medidas têm custos e, portanto, se alguém as apresenta, deve-o dizer, e então eu, por maioria de razão, faço aquilo que sempre estou a dizer. E, portanto, quando estas medidas forem realmente propostas e inscritas nas finanças públicas portuguesas, inscritas no Orçamento de Estado, tem de estar claro que isto custa dinheiro e, portanto, é preciso cortar noutros lados para podermos investir aqui. E agora tive cuidado com a palavra que disse, porque eu podia dizer a palavra gastar. E aquilo que o país tem de pensar é se esta matéria,
A matéria da taxa de natalidade, com esta evolução que eu comecei por referir, em que nasciam há 50 anos mais de 200 mil crianças por ano e agora nascem 80 e tal mil crianças por ano. E, portanto, numa projeção de longo prazo, Portugal terá cada vez menos portugueses. E na solução adotada pelo Governo de trazer mais imigrantes, teremos seguramente, daqui por umas décadas, uma população completamente diferente, que não é a população portuguesa, terá uma cultura completamente diferente, será outra coisa completamente diferente, dependendo daquilo que possa ser a imigração. Portanto, se para Portugal é absolutamente vital apostar na natalidade e apostar nos portugueses, isto, portanto, é um investimento, e será um investimento mais importante que mais uma autoestrada, ou mais uma ponte, ou mais uma isto, ou mais aquilo. Depende agora daquilo que for a concepção de cada um. Agora temos de ter consciência que isto não é para gastar mais e desequilibrar as contas. Isto é para investir com contas equilibradas. Portanto, vamos ter de ser seletivos, o país terá de ser seletivo se quiser efetivamente fazer este investimento, mas isto é que é verdadeiramente um investimento nas pessoas. Este é que não é de outra maneira que não seja nas pessoas, para não dizer nos portugueses como um todo. Portanto, repito, não é uma proposta, não vai ser transformada em projeto de lei na Assembleia da República já. Isto vai ser transformado em proposta de programa, dentro do programa eleitoral do partido, e será assim, ou será um pouco diferente, consoante os contributos que possamos vir a receber, quer internos, quer externos ao PSD.